Câmara do Rio derruba veto do Poder Executivo e declara o Beco das Garrafas, em Copacabana, patrimônio cultural e turístico de natureza imaterial da cidade. No Dia Mundial do Rim, um alerta. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas são afetadas por problemas nos rins. Na capital, uma série de leis beneficia quem sofre de doenças renais. Você vai ver também. Passagem das barcas entre Rio e Niterói vai ficar mais barata. E mais. Cerca de 2 milhões de motoristas foram multados por excesso de velocidade nas ruas do Rio ano passado. A equação para um trânsito mais seguro parece simples. Menos congestionamentos e menos estresse, igual a menos acidentes. Muito carro para pouca rua. É agora, no CRN2. Boa noite. Na sessão plenária desta quinta-feira, os vereadores derrubaram um veto do Poder Executivo. Por maioria absoluta, os parlamentares rejeitaram o veto que declara patrimônio cultural e turístico de natureza imaterial da cidade do Rio, o Beco das Garrafas, em Copacabana. O espaço, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, foi considerado o ponte da cultura carioca nas décadas de 50 e 60. Foi no Beco das Garrafas que surgiu o movimento da Bossa Nova, e nomes importantes da música como Elis Regina, Sérgio Mendes e Baden Powell. O projeto será transformado em lei por promulgação. Ainda durante a sessão plenária, os vereadores aprovaram, em segunda discussão, a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara Municipal, ao cantor e compositor Moacir Luz, o Moa, idealizador do Samba do Trabalhador, que acontece às segundas-feiras no Renascença Clube, no bairro do Andaraí. E o sambista Moacir Luz, que vai ser homenageado com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto, participou do Câmara Rio Entrevista. Monique Moretti conversou com ele pouco antes do Samba do Trabalhador. O programa foi ao ar em outubro do ano passado. Vamos relembrar um trecho agora. Dá para explicar a energia desse lugar? É o amor ao samba, é a mistura de gerações? Olha, eu acho que a primeira coisa importante é ser no Rio de Janeiro. Talvez a gente não tenha vergonha de sambar de tarde, entendeu? Uma segunda-feira, né? A gente não tem esse tipo de filtro crítico. O Rio de Janeiro, o carioca ama muito a vida. Eu costumo brincar que daqui do portão para dentro não tem preto nem branco, nem rico nem pobre. E as pessoas perceberam isso de cara. Chegam aqui, querem se divertir, não tem ostentação. E o lugar é um lugar que foi fundado por negros. Isso tudo tem uma explicação religiosa, profunda, que eu acho que ajudou a imortalizar o Samba do Trabalhador. Agora, Moacir, você tem mais de 300 composições. Gravadas, né? Gravadas. E me diz uma coisa, qual dessas músicas ela marca a sua trajetória e qual delas marca o seu momento hoje? Eu acho que talvez a música mais importante da minha vida tenha sido Coração do Agreste, da novela Tieta, gravada pela Papá de Belém. Aquilo ali deu um gás para minha parceria com o Aldir, né? Depois Vida da Minha Vida, que o Zeca gravou, Zeca, Zélia Duncan, muita gente, Boca Livre, a minha parceria com o Sereno, as minhas histórias de música com vários parceiros importantíssimos, Hermínio Belo de Carvalho, Paulo César Pinheiro, né? Como você falou na abertura, Martim da Vila. Enfim, é uma coisa que me honra muito. E olha só, apontando a câmera do celular para o QR Code que está na tela, você acompanha o programa na íntegra. Monique Moretti conversou também com a cineasta Tarsila Alves, que durante uma semana acompanhou a rotina do sambista. O documentário Moacir Luz, o embaixador dessa cidade, estreou no ano passado no Festival do Rio. Olá, Rio TV Câmara. Esta quinta-feira foi mais um dia de tempo instável na cidade do Rio, devido à atuação de um sistema de baixa pressão no oceano e ao calor. A temperatura máxima observada foi de 36 graus. A nebulosidade esteve variada ao longo do dia, com céu parcialmente nublado, passando a nublado. E os ventos estiveram fracos a moderados, sendo mais intensos no período da tarde. Para esta noite, a condição é que ocorra pancadas de chuva, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Para amanhã, sexta-feira, o tempo seguirá instável na cidade do Rio, devido à formação de uma frente fria no oceano. Assim, a nebulosidade seguirá variada na cidade do Rio, com
com predomínio de céu nublado ao longo do dia. Para a madrugada, a condição é de chuva fraca, moderada e isolada. E a partir da tarde, deverá ocorrer pancadas de chuva no período da tarde e no período da noite. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos no período da tarde. A temperatura máxima prevista para amanhã é de 33 graus. Para mais informações, siga as redes do COR e baixe o aplicativo cor.rio. E hoje é o Dia Mundial do Rim. A data, que cai sempre na segunda quinta-feira de março, foi criada para alertar sobre os perigos da doença renal, um mal silencioso que atinge 850 milhões de pessoas no planeta. No Brasil, o número de casos crônicos teve um aumento de 152% entre 2019 e 2023. Cláudia Valéria descobriu uma insuficiência renal em 2019. Ficou mais de um ano em tratamento, até que em plena pandemia pôde receber um transplante da irmã. Para nossa surpresa, descobrimos que éramos 100% compatíveis. E aí começou todo o processo. Como é que é a sua vida hoje? Olha, a vida é normal, mas tem restrições, né? Tem restrições alimentares, você tem que tomar o medicamento. Graças a Deus nunca me faltou medicação. Os rins filtram as toxinas e impurezas do corpo, regulam água e minerais, produzem hormônios que controlam a pressão arterial e a produção de células vermelhas, ativam a vitamina D, essencial para os ossos, entre outras funções. Os sintomas das doenças renais, na maioria das vezes, são silenciosos, até mesmo em estágios avançados. Existem formas de detectar a doença renal precocemente, mas essas formas dependem de acesso a exames laboratoriais. Da mesma maneira como as pessoas pedem para saber o nível da glicose, ou pedem para saber o nível do colesterol, saber o nível da creatinina pode ser um indicativo de doença renal, principalmente porque ela começa a se elevar muito precocemente em relação ao desenvolvimento de sintomas. Atualmente, 155 mil brasileiros precisam de diálise para viver, de acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A diálise e a hemodiálise são realizadas nos casos em que há diminuição da capacidade funcional dos rins. Quanto maior a qualidade da diálise, mais chances o paciente tem de conseguir um transplante renal efetivo e uma vida melhor. Nos últimos 20 anos, os transplantes renais aumentaram 113% em todo o Brasil. Cláudio César é um homem com 5 rins. Eu tenho os 2 de origens que vieram, claro, eles murcharam, né, estão aqui, e os outros 3 que eu recebi, referente aos 3 transplantes que eu fiz. Continuo, eu tenho um do lado esquerdo e 2 do lado direito. Ele passou a maior parte da vida se tratando de doença renal crônica. Desde que eu me entendo, eu acho que eu passei mais parte do meu tempo em um hospital do que normal, porque desde 94 até hoje tive que virar um militante pela causa. No fim de 2024, o Ministério da Saúde apresentou um boletim epidemiológico sobre doença renal crônica no Brasil. O documento destaca um aumento de 152,81% no número de registros de atendimentos na atenção primária à saúde entre 2019 e 2023, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Os números são impactantes. 850 milhões de pessoas no mundo têm doenças renais, que causam 2 milhões e 400 mil mortes por ano. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas são afetadas por problemas nos rins. A maioria das doenças renais, exceto aquelas que têm um tipo particular de manifestação, por exemplo, causam uma inchação muito grande no corpo ou produz uma quantidade grande de espuma na urina, né? Ou a urina fica avermelhada porque está vazando alguma quantidade de sangue, essas às vezes conseguem ser identificadas precocemente, a tempo da gente poder fazer um diagnóstico mais precoce e tratar a doença logo no início. Mas a maioria das doenças renais crônicas, aquelas associadas à pressão alta, ao diabetes, vão evoluindo sem que isso seja evidente para o paciente. A Câmara Municipal do Rio dispõe de leis que beneficiam e protegem essa parcela da população. O paciente renal pode usar as vagas de estacionamento destinadas à pessoa com deficiência durante as sessões de hemodiálise. Além disso, a rede pública de saúde deve promover a realização de exames de urina tipo 1 e creatinina sanguínea para a prevenção de doença renal crônica. Há ainda a campanha permanente de combate e prevenção de doenças renais na cidade e o Dia Mundial do Rim, que consta no calendário oficial do município.
Nós, nefrologistas, hoje em dia estamos muito preocupados, não é só com a diálise e o transplante, é identificar esse pessoal numa fase mais precoce e, em cima disso, a gente poder atuar para evitar não só a chegada à diálise, mas principalmente esse risco cardiovascular. O paciente tem um papel nesse seu cuidado, né? Ele não pode ser passivo na busca da sua saúde. E adolescentes com 17 e 18 anos vão poder ser imunizados contra a dengue a partir de amanhã, sexta-feira. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é aproveitar as cerca de 50 mil doses que existem no estoque. Para receber a vacina, é preciso comparecer a uma unidade de saúde com documento de identidade e a caderneta de vacinação. A vacina contra a dengue foi aprovada pela Anvisa, viu? E segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos que moram na cidade do Rio. E daqui a pouco tem mais notícias do Legislativo Carioca. E mais, as dicas da agenda cultural. O CRN2 antecipa para você o que de melhor vai rolar neste fim de semana na cidade. Nós voltamos em um minuto, hein? Até já! A viagem de barca entre a Praça Araribóia em Niterói e Praça 15, no centro do Rio, vai ficar mais barata a partir do próximo dia 24. A tarifa será reduzida de R$ 7,70 para R$ 4,70. No começo de março, a viagem entre Charitas e Praça 15 também sofreu uma redução. Caiu de R$ 21 para R$ 7,70. Depois de quase 3 décadas sob o comando da CCR, o consórcio Rio Barcas passou a realizar a operação do modal desde fevereiro. A nova concessionária será responsável pelo serviço por pelo menos 5 anos. Olha, o número de multas aplicadas na cidade do Rio de Janeiro teve um aumento de 20% nos últimos 12 meses, viu? Segundo a Secretaria de Transportes, foram quase 2,5 milhões de penalidades. O excesso de velocidade é a infração mais comum. E uma das consequências são os acidentes, que crescem na capital. Pressa, alta velocidade e imprudência são comuns nas pistas da Avenida Brasil. Foram 1.145 ocorrências e 99 mortes no ano passado. E dados divulgados pelo Boletim Estatístico do Detran 2024 indicam por que tantas multas foram distribuídas na cidade no último ano. Segundo o documento, a capital e a região metropolitana juntas respondem por quase 80% do total de acidentes. E bem no coração do centro do Rio, a Avenida Presidente Vargas apresentou um aumento alarmante de ocorrências, de 136 em 2023 para 221 no ano passado, o que representa um acréscimo de 62%. Gravamos algumas imagens na rua Evaristo da Veiga, no centro. Flagramos várias infrações envolvendo veículos e pedestres, erros comuns que só reforçam a responsabilidade de todos. A maioria dos acidentes é causada por falta de educação no trânsito, né? Tanto por parte do motorista quanto por parte do pedestre. Tem muito pedestre que, ao invés de ir até a passarela, ele atravessa na via. E o motorista, ele, não sei, parece que não olha retrovisor, não espera, não para. Muitos fatores pesam nessa conta alta. Muito carro na rua. Muito carro para pouca rua. Muito motorista de aplicativos que vem de outros municípios, que trafegam aqui pela cidade, não conhecem as vias, contramão e fazem um monte de barbeiragem e acaba atrapalhando ainda mais o fluxo. O Sérgio tem carteira de habilitação há mais de 30 anos, mas só dirige nas horas vagas. Ele acredita que esse assunto deve ser tratado desde a infância. Na escola, sabe, tendo aulazinhas assim para as crianças, assim, de forma lúdica primeiro, e a posteriori, assim, a pessoa vai crescendo e vai tendo assim mais consciência. O próprio levantamento sugere que o trânsito reflete a dinâmica social da cidade e sinaliza a necessidade urgente de mais investimentos em políticas públicas nas áreas de mobilidade, infraestrutura e planejamento urbano. A equação para um trânsito mais seguro parece simples: menos congestionamentos e menos estresse, igual a menos acidentes. O presidente da Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara Municipal, Marcelo Diniz, destaca a importância das campanhas educativas para enfrentar o problema. É importante conscientizar o cidadão da cidade do Rio de Janeiro.
Porém, que nem eu falei, todo mundo sabe que tem o problema de trânsito aqui na nossa região, na nossa cidade. Porém, hoje o que bate mais é esses radares que ninguém sabe onde está. Tem radar na linha amarela que é escondido atrás de uma árvore, outro radar em outro lugar que é atrás de uma placa. Então isso acaba pegando o motorista de surpresa também. Então a gente tem que tentar colocar um padrão exato em toda a cidade para aí sim te cobrar a população de maneira correta. E a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara do Rio vai realizar um atendimento itinerante em Madureira amanhã. A ação é para marcar o Dia Mundial do Consumidor, comemorado neste sábado. Técnicos da comissão vão tirar dúvidas e receber reclamações da população das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Quem teve os direitos violados também pode encaminhar a reclamação por e-mail. O endereço está aí na tela. Outro canal de atendimento é o telefone 0800 285 2121. A presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara do Rio é a vereadora Vera Lins. Hora de conferir na agenda cultural o que de melhor vai rolar neste fim de semana na cidade do Rio. A editora Astral Cultural lança a biografia da vereadora Marielle Franco. Escrita por Pamela Passos, professora e pesquisadora, o livro é voltado para as crianças. Com linguagem acessível e ilustrações, a obra conta em 80 páginas a história da vereadora que cresceu na comunidade da Maré, se formou em ciências sociais e construiu uma vida de militância política na luta pela igualdade social e políticas públicas em defesa das mulheres. O lançamento será neste sábado, às 10 da manhã, na livraria Leonardo da Vinci, na Avenida Rio Branco, 185, subsolo, no centro do Rio. Com mais de 50 anos de trajetória, Iole de Freitas, uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras, continua experimentando novos materiais. A partir deste sábado, ela apresenta a mais nova exposição Fazer o Ar, no Paço Imperial. A mostra terá cerca de 16 trabalhos inéditos que exploram o volume e o ar. O Paço Imperial fica na Praça 15, número 48, e funciona de terça a domingo, do meio-dia às 6 da tarde. E a entrada é gratuita. Com direção de Débora Lam, a comédia Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera fará novas apresentações no Teatro Armando Gonzaga neste fim de semana. Escrita em 1962, a peça se passa em Copacabana nos anos 50. Na trama, um coronel decide defender a honra da filha, depois que a moça vai morar com um namorado. Por causa de um mal-entendido, o pai quer forçá-la a se casar com um amigo mulherengo do namorado dela. A vizinha dos rapazes entra na história e aumenta ainda mais a confusão. No sábado, a apresentação acontece às 6 da tarde e às 8 da noite. No domingo, somente às 6. O Teatro Armando Gonzaga fica na Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, número 511, em Marechal Hermes. O ingresso custa R$ 5,00, R$ 2,50 a meia entrada. Filha, por que o senhor deve ter batido na porta errada? Não se faça de besta! Não seria em outro prédio? Desde disso que eu já sei muito bem que espécie de indivíduo você é! No mês da mulher, a soprano George Spillman faz homenagem especial aos 90 anos de falecimento de Chiquinha Gonzaga no Teatro Municipal. Um encontro com Chiquinha Gonzaga abre a 4ª temporada do projeto Música no Assírio, no próximo domingo, às 11 horas da manhã. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. A entrada será pela Rua 13 de Maio. Ingressos populares a partir de R$ 20,00. Também em homenagem ao mês das mulheres, o Blue Note Rio apresenta a turnê Isabela Taviani, voz e violão. Com um repertório focado em grandes sucessos da carreira, a cantora estabelece uma conexão direta com o público. Serão 2 apresentações, neste sábado, às 8 e às 10h30 da noite. Ingressos a partir de R$ 35,00. O Blue Note Rio fica na Avenida Atlântica 1910, em Copacabana, e os ingressos estão a partir de R$ 35,00. Bom, e a gente fica por aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Entrevista. O bate-papo de hoje é com o produtor cultural, pesquisador de música africana e DJ Pedro Rajão. Há pouco mais de 10 anos, ele criou um movimento que colocou uma praça no Meier no mapa da agitação cultural do subúrbio carioca. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e também ao vivo pelo YouTube. Ótima noite para você, hein? Tchau, tchau.